Oração para renovação. Espiritual, faça hoje. O cansaço que ninguém vê. Por que você se sente tão cansado, mesmo quando não fez nada fisicamente? Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa por dentro. Você tenta seguir o dia, cumprir suas responsabilidades, manter tudo funcionando. Mas por dentro, algo parece esgotado. A mente não desacelera. O coração não encontra descanso. E aos poucos, até aquilo que antes te motivava começa a perder o sentido. Talvez você já tenha tentado ignorar isso. Distrações, compromissos, conversas, redes sociais. Qualquer coisa que faça você não encarar o que está acontecendo dentro de você. Mas, no silêncio, esse peso continua lá. Como se fosse algo que não se resolve apenas com descanso ou força de vontade. A verdade é que esse tipo de cansaço não é físico, é espiritual. É quando a alma começa a se desgastar sem que você perceba. É quando você continua vivendo por fora, mas por dentro está se sentindo desconectado, perdido, sem direção clara. E o mais difícil é que nem sempre dá para explicar isso para alguém. Parece que falta algo, mas você não sabe exatamente o que. A Bíblia fala sobre isso de uma forma muito simples e profunda. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso não é apenas sobre recuperar energia, é sobre ser restaurado por dentro, em um nível que você não consegue alcançar sozinho. Existe uma renovação que não vem do esforço humano, não vem de tentar ser mais forte, mais disciplinado ou mais positivo. Vem de uma conexão real com Deus, que começa de dentro para fora. E talvez o que você esteja sentindo agora não seja fraqueza, seja um sinal. Um sinal de que você precisa parar. Não para desistir, mas para ser renovado. A dor silenciosa. Quando a alma começa a se esgotar, existe um momento em que o problema deixa de ser o que está acontecendo ao seu redor e passa a ser o que está acontecendo dentro de você. Você acorda, faz o que precisa ser feito, conversa com as pessoas, tenta manter tudo em ordem, mas por dentro existe um ruído constante, pensamentos que não param, preocupações que se repetem, uma sensação de inquietação que não vai embora, mesmo quando tudo aparentemente está bem. Essa é a dor silenciosa da alma. Ela não grita, não aparece de forma óbvia, ela se instala aos poucos. Começa com um cansaço leve, depois vira desânimo, depois uma falta de vontade que você não consegue explicar. E quando você percebe, já está vivendo no automático, tentando apenas passar pelo dia. E o mais difícil é que isso começa a afetar tudo. Suas decisões ficam mais confusas. Coisas simples parecem mais difíceis do que deveriam. Relacionamentos ficam mais pesados, porque você já não tem a mesma paciência, a mesma clareza, a mesma presença. Até a sua fé pode parecer distante, como se aquilo que antes fazia sentido, agora estivesse mais difícil de sentir. Não é que você deixou de acreditar, é que você está cansado por dentro. E quando a alma se esgota, o corpo até continua, mas sem direção, sem leveza, sem paz. A Bíblia descreve esse estado de uma forma muito real. Em Salmos capítulo 42, versículo 11, o salmista diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Isso mostra que esse sentimento não é novo. Pessoas de fé também passaram por isso. Também sentiram esse peso interno, essa confusão emocional. Existe uma parte de você pedindo socorro, não com palavras, mas com esse cansaço que não passa. E ignorar isso só faz com que essa dor fique mais profunda, mais silenciosa e mais difícil de entender. O erro que quase todos cometem sem perceber. Quando essa dor começa a aparecer, a reação mais comum não é parar. É tentar fugir dela. Você tenta se ocupar mais, preencher o tempo, distrair a mente, trabalhar além do necessário, consumir conteúdo o tempo todo, buscar algo que faça você sentir um alívio rápido. Por alguns minutos,
Até parece funcionar. Você esquece. Você se distrai. Mas logo depois, tudo volta. E volta mais forte. Esse é o erro que quase todos cometem sem perceber. Tentar resolver um vazio interno com soluções externas. Você tenta se animar quando na verdade está esgotado. Tenta se motivar quando por dentro está sem forças. Tenta manter tudo sob controle quando na verdade já perdeu a paz há muito tempo. E o problema não é falta de esforço. É que você está lutando na dimensão errada. Existe uma diferença entre aliviar sintomas e tratar a raiz. E quando se trata da alma, distrações não curam. Elas apenas adiam o momento de encarar o que realmente precisa ser restaurado. A Bíblia mostra isso de forma muito clara. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, está escrito que o povo abandonou a fonte de água viva e tentou cavar suas próprias cisternas, que não retêm água. Em outras palavras, buscaram soluções que pareciam boas, mas não sustentavam de verdade. Isso acontece hoje da mesma forma. Você pode até encontrar momentos de alívio, mas não encontra descanso verdadeiro, porque o que está faltando não é mais estímulo, mais distração ou mais esforço. É conexão. E enquanto você continuar tentando resolver isso sozinho, vai sentir como se estivesse sempre recomeçando, mas nunca avançando de verdade. Existe uma raiz que precisa ser tocada. Existe um lugar dentro de você que precisa ser alcançado. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você permite que Deus faça. A verdade que a Bíblia revela sobre renovação espiritual. Existe uma verdade que muda tudo quando você começa a entender de forma simples. Deus não quer apenas te dar alívio momentâneo. Ele quer te renovar por dentro. Muita gente cresce acreditando que Deus aparece só para resolver problemas externos, abrir caminhos, trazer respostas rápidas. Mas a Bíblia mostra algo mais profundo. Antes de mudar o que está ao seu redor, Deus começa restaurando o que está dentro de você. Porque quando o interior muda, a forma como você enxerga tudo também muda. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito que somos transformados pela renovação da mente. Isso não é sobre aprender mais coisas ou tentar pensar positivo. É sobre uma mudança real na forma de ver a vida, de reagir às situações, de interpretar o que você está vivendo. É como se Deus começasse a reorganizar o que está confuso dentro de você. A ansiedade começa a perder força, porque sua mente já não gira em torno do medo. A culpa começa a diminuir porque você entende o perdão de forma mais real. A falta de direção começa a clarear porque você já não toma decisões baseado apenas na pressão ou na dor. Essa renovação não acontece de fora para dentro. Ela começa no lugar mais invisível e vai alcançando tudo. E é por isso que muitas vezes você tenta mudar hábitos, atitudes, comportamentos, mas nada sustenta por muito tempo, porque a raiz continua a mesma. Deus não trabalha apenas no comportamento, Ele trabalha na essência. Ele não te pede para ser mais forte, Ele te convida a ser renovado. E essa renovação não depende do seu nível de conhecimento, da sua história, ou de quantas vezes você já tentou antes. Ela começa no momento em que você para de tentar se consertar sozinho e permite que Ele toque exatamente aquilo que você não consegue mudar. Existe uma transformação que não vem do esforço, vem da entrega, o que realmente significa ser renovado por dentro. Muita gente pensa que ser renovado é sentir algo forte por alguns minutos. Uma emoção, um arrepio, uma sensação de paz momentânea. Mas a verdadeira renovação que a Bíblia mostra vai muito além disso. Renovação não é um sentimento passageiro. É uma mudança silenciosa que começa a acontecer dentro de você. É quando sua mente começa a desacelerar, mesmo que os problemas ainda existam. É quando você percebe que já não reage da mesma forma diante das mesmas situações. Coisas que antes te dominavam emocionalmente começam a perder força. Não porque desapareceram, mas porque algo dentro de você foi reposicionado. É uma restauração que reorganiza seus pensamentos, suas emoções e até a forma como você enxerga a si mesmo.
Em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, a Bíblia fala sobre se despir do velho homem e se revestir do novo, sendo renovado no espírito da mente. Isso mostra que a renovação não acontece apenas na superfície. Ela atinge a raiz do que você pensa, sente e decide. Você começa a perceber mudanças que não são forçadas. A ansiedade não desaparece de uma vez, mas já não controla suas escolhas. O medo ainda aparece, mas não paralisa como antes. A insegurança ainda tenta falar, mas você já não acredita em tudo que ela diz. E isso muda tudo, porque você deixa de viver reagindo ao que sente e passa a viver guiado por uma nova consciência, mais clara, mais firme, mais alinhada com aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Renovação também significa libertação de padrões, pensamentos repetitivos, sentimentos que voltam sempre, decisões que te levam para o mesmo lugar. Aos poucos, esses ciclos começam a ser quebrados, não pela sua força, mas porque algo mais profundo foi transformado. E essa é a diferença. Você não está apenas tentando ser melhor, você está sendo renovado. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser um esforço constante e passa a ser um processo natural, que nasce de dentro e se reflete em tudo ao seu redor. Por que você se sente travado mesmo querendo mudar? Existe algo que frustra profundamente. Você quer mudar, você tenta mudar, mas parece que sempre volta para o mesmo lugar. Você toma decisões, faz promessas para si mesmo, começa com força, e com o tempo, tudo enfraquece. Os mesmos pensamentos voltam, as mesmas reações aparecem, as mesmas sensações te dominam de novo. Isso gera uma sensação de incapacidade, como se o problema fosse você. Mas não é. O que está acontecendo é que você está tentando produzir uma mudança externa sem uma transformação interna consolidada. É como tentar mudar o rumo de um rio, mexendo apenas na superfície, enquanto a corrente por baixo continua na mesma direção. A Bíblia revela isso de forma muito clara. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo que você vive por fora nasce de algo que está acontecendo por dentro. Se o interior não é renovado, o exterior sempre volta ao padrão antigo. E isso explica por que você se sente travado. Não é falta de vontade. Não é falta de disciplina. É que existe uma raiz emocional e espiritual ainda ativa, influenciando suas escolhas, seus pensamentos e suas reações, mesmo quando você tenta agir diferente. Você até percebe o que precisa mudar, mas não consegue sustentar essa mudança. E isso cansa, porque parece que você está sempre começando de novo, sem nunca avançar de verdade. Isso gera culpa, frustração e muitas vezes até vontade de desistir de tentar. Mas existe algo importante que você precisa entender. Esse travamento não é o fim. É um sinal. Um sinal de que a mudança que você precisa não começa no comportamento. Começa na transformação do coração. Quando Deus começa a renovar você por dentro, aquilo que antes exigia esforço começa a fluir com mais naturalidade. Não porque ficou fácil, mas porque a raiz foi tocada. E quando a raiz muda, o fruto inevitavelmente muda também. Você não está preso. Você está tentando resolver de fora algo que só pode ser destravado de dentro. O momento de virada, quando você decide parar e se conectar. Existe um ponto na vida em que continuar do mesmo jeito começa a pesar mais do que parar. Você já tentou seguir em frente mesmo cansado, ignorar o que sente, empurrar mais um dia, mas chega um momento em que algo dentro de você pede silêncio. Não um silêncio de desistência, mas um silêncio de pausa. Um espaço onde você deixa de tentar controlar tudo e simplesmente reconhece que precisa de ajuda. Esse é o momento de virada. Não é quando tudo melhora do lado de fora. É quando algo muda dentro de você. Quando você para de resistir e começa a se abrir. Quando você deixa de lutar sozinho e decide se conectar de verdade com Deus.
Muitas pessoas esperam ter força para buscar a Deus, mas a verdade é o contrário. Você busca a Deus justamente porque já não tem mais força. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite direto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala com pessoas fortes. Ele fala com pessoas cansadas, sobrecarregadas, sem respostas. Isso muda completamente a forma de ver esse momento. O cansaço que você sente não é um obstáculo. É o ponto de acesso. É nesse lugar de fragilidade que a conexão se torna real. Sem máscaras, sem tentativa de parecer bem, sem necessidade de impressionar. Apenas você, como está, reconhecendo que precisa de algo que vai além de você. E quando isso acontece, algo começa a se alinhar. Sua mente desacelera, seu coração encontra espaço. Aquela pressão interna começa a diminuir, não porque tudo foi resolvido, mas porque você já não está carregando tudo sozinho. A virada não está em fazer mais, está em parar com intenção. Parar para se conectar. Parar para ouvir. Parar para entregar. E esse momento pode acontecer agora. A oração como ponto de encontro real com Deus. Muita gente cresceu pensando que oração é algo difícil, formal ou distante. Como se fosse necessário usar palavras perfeitas, um tom específico ou um momento ideal para que ela funcione. Mas a verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. Oração não é um discurso, é um encontro. É o momento em que você para de fingir que está tudo bem e simplesmente fala com Deus como você está agora. Sem filtros, sem desempenho, sem tentar parecer forte. A Bíblia mostra isso de forma muito clara em Salmos capítulo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Não é sobre falar bonito. É sobre derramar o que está dentro. E isso muda tudo. Porque muitas pessoas sofrem não por não orarem, mas por não se permitirem ser honestas na oração. Elas tentam controlar até o que sentem quando estão diante de Deus. Mas a verdadeira oração começa exatamente quando esse controle cai. Quando você diz, eu não estou bem. Quando você reconhece, eu estou cansado. Quando você admite, eu não sei o que fazer. Nesse lugar não existe distância, existe conexão. E o mais importante, Deus não se afasta da sua dor. Ele se aproxima dela. A oração não muda apenas circunstâncias. Ela reorganiza o seu interior. Ela cria espaço onde antes havia pressão. Ela traz clareza onde antes havia confusão. Não porque você encontrou todas as respostas, mas porque você deixou de carregar tudo sozinho. E talvez hoje o que você precise não seja de mais uma solução, mas de um encontro sincero. Um momento em que você para, respira e fala com Deus como nunca falou antes. A oração guiada, entregando o que está pesado demais. Agora, por um momento, não tente entender tudo. Não tente resolver tudo. Apenas pare por dentro. Respire mais devagar e permita que esse instante seja um espaço de entrega real. Porque talvez você tenha carregado coisas por tempo demais sozinho. Pensamentos que não silenciam. Medos que você não contou para ninguém. Preocupações que você tenta esconder até de si mesmo. E hoje, você não precisa mais sustentar isso sozinho. A Bíblia diz em Salmos capítulo 55, versículo 22, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Isso não é simbólico apenas, é um convite real para trocar o peso que você está carregando por uma sustentação que você não consegue produzir sozinho. Agora, nesse momento, não é sobre palavras bonitas, é sobre sinceridade. Diga no seu interior, Senhor, eu me apresento diante de Ti como estou agora, sem máscaras, sem forças, sem tentar parecer bem. Tu conheces o que ninguém vê em mim. Tu conheces o peso que tenho carregado em silêncio. Eu entrego a Ti as minhas preocupações, aquilo que me tira a paz, aquilo que me prende por dentro.
Eu não quero mais viver apenas sobrevivendo os dias. Restaura a minha mente quando ela estiver confusa. Acalma o meu coração quando ele estiver inquieto. Renova as minhas forças quando eu não tiver mais energia. Eu não quero continuar tentando sozinho aquilo que eu não consigo mudar. Entra na minha vida de forma real. Traz paz onde há ansiedade. Traz direção onde há confusão. Traz descanso onde há cansaço. Eu me coloco diante de ti agora, como alguém que precisa ser renovado por dentro. Amém. Permita que esse momento não seja apenas uma oração falada, mas um ponto de entrega, onde você não apenas diz algo, mas solta aquilo que estava preso dentro de você. O que começa a mudar depois de uma oração sincera. Talvez você não sinta tudo mudar de uma vez, mas algo começa a acontecer de forma silenciosa. Não é um barulho externo, é uma mudança interna. Depois de uma oração sincera, o primeiro sinal não é que os problemas desapareceram, mas que você já não está carregando eles da mesma forma. A mente começa a desacelerar. Aqueles pensamentos que giravam sem parar perdem um pouco da força. Não porque eles sumiram, mas porque você já não está alimentando eles do mesmo jeito. O coração começa a encontrar pequenos espaços de descanso. Aquela sensação de pressão constante diminui, como se por alguns instantes você pudesse respirar de verdade. Isso é renovação começando a acontecer por dentro. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Isso significa que existe um tipo de paz que não depende das circunstâncias mudarem, mas da sua conexão ser restaurada. E isso é muito importante entender. Deus não promete ausência de lutas imediatas. Ele promete presença dentro delas. E quando você ora de forma sincera, algo muda na forma como você atravessa o que está vivendo. Aquilo que antes te consumia começa a perder espaço dentro de você. Você ainda vê os desafios, mas já não se sente completamente dominado por eles. E aos poucos, surge algo novo. Clareza. Clareza para pensar melhor. Clareza para respirar antes de reagir. Clareza para não tomar decisões no desespero. Isso é o início da renovação espiritual em ação. Não é sobre sentir tudo resolvido. É sobre perceber que você não está mais no mesmo estado interno de antes. E esse é o primeiro sinal de que algo maior já começou dentro de você. Como manter essa renovação no dia a dia? A experiência de um momento de paz é poderosa, mas o verdadeiro desafio começa depois. Como não voltar ao mesmo estado de antes? Porque a verdade é que a vida continua. As pressões continuam. As responsabilidades continuam. E se nada mudar na forma como você se conecta por dentro, tudo aquilo que você sentiu pode começar a se perder com o tempo. Manter a renovação espiritual não é sobre viver em um estado emocional constante de euforia ou emoção. É sobre construir uma nova forma de viver por dentro, mesmo no meio da rotina comum. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala novamente sobre renovação da mente. Isso mostra que não é algo pontual, mas contínuo. É um processo diário de ajuste interno. E esse processo começa em coisas simples. Começa nos primeiros minutos do seu dia, antes de tudo te puxar para fora de você mesmo. Começa em pequenos momentos de silêncio, onde você escolhe não apenas reagir ao que sente, mas refletir antes de agir. Começa também na forma como você alimenta seus pensamentos, porque aquilo que você permite entrar na sua mente, aos poucos, molda o seu interior. E o que molda o seu interior define como você vai reagir ao mundo exterior. A renovação se mantém quando você não trata Deus apenas como um momento de emergência, mas como uma presença constante. Não precisa ser complicado, não precisa ser longo, mas precisa ser real. Um diálogo sincero ao longo do dia, uma pausa quando tudo parece acelerar demais, um momento de entrega quando a ansiedade tenta dominar. E aos poucos, você percebe algo importante. Você não está mais voltando ao mesmo lugar de antes com a mesma intensidade, porque algo dentro de você foi sendo fortalecido. E isso muda a forma como você vive.
Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de atravessá-la sozinho. A mensagem que você precisava ouvir hoje. Existe algo que você talvez precise ouvir com clareza agora. Você não está quebrado, você está cansado por dentro. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. O cansaço faz você acreditar que não vai conseguir mais, que já passou do seu limite, que não há saída. Mas na verdade, muitas vezes o que você está vivendo não é o fim da sua força. É o convite para uma nova forma de viver. Você não foi feito para carregar tudo sozinho. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Isso não é apenas uma frase de conforto. É uma declaração de presença. A sua vida não está esquecida. Mesmo quando você sente que está sozinho no processo, existe um cuidado que continua ativo, mesmo no silêncio. Talvez o que mais esteja pesando hoje não sejam apenas os problemas, mas a sensação de que você precisa dar conta de tudo, sem apoio, sem pausa, sem descanso. Mas você não precisa continuar assim. Existe um caminho onde o peso não precisa ser carregado sozinho, onde a mente encontra descanso, onde o coração volta a respirar. E essa mensagem não é para te pressionar, é para te lembrar. Você ainda pode recomeçar por dentro, ainda pode ser renovado, ainda pode encontrar paz mesmo antes de tudo ao seu redor mudar. O que você está sentindo não é o fim da sua história, é o começo de uma transformação que começa dentro de você. Você não precisa continuar assim. Chega um momento em que a vida deixa de pedir mais força e começa a pedir pausa. Não porque você é fraco, mas porque você está carregando mais do que deveria sozinho há muito tempo. Talvez você tenha aprendido a seguir em frente mesmo cansado, a sorrir mesmo por dentro estando em silêncio, a continuar mesmo quando tudo dentro de você pede descanso. Mas existe um limite onde insistir do mesmo jeito deixa de ser solução e começa a ser peso. E é exatamente nesse ponto que Deus não te chama para mais esforço. Ele te chama para a renovação. Você não precisa continuar vivendo nesse ciclo de cansaço interno, ansiedade constante e mente sobrecarregada. Não precisa seguir tentando resolver tudo apenas com sua própria força. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Deus diz: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Isso não é apenas uma promessa distante. É um convite para a transformação real por dentro. O que te cansa não é apenas o que está acontecendo ao redor. É o que você tem carregado dentro de você sem descanso. E hoje, isso pode começar a mudar. Não de forma imediata em tudo ao seu redor, mas dentro de você, na forma como você pensa, na forma como você respira, na forma como você enfrenta o que antes te dominava. Existe uma vida onde você não precisa sobreviver o tempo todo. Existe um lugar onde a paz não depende das circunstâncias. E esse lugar começa quando você decide não carregar mais tudo sozinho. Você não precisa continuar assim.